Se sentir uma pressão ou um aperto no peito, habitualmente desencadeado por esforços e que alivia após alguns minutos de repouso, pode ser um sinal de angina de peito. A angina de peito é um sinal de alerta que não deve ser ignorado, pois pode significar que existe doença das artérias coronárias e pode anteceder um infarto agudo do miocárdio, vulgo ataque cardíaco. A angina de peito é provocada por um bloqueio parcial de uma ou mais artérias coronárias, artérias que irrigam o músculo cardíaco, por placas de aterosclerose. Quando o coração se esforça, o fluxo de sangue não é suficiente para o seu funcionamento, pelo que o músculo cardíaco entra em sofrimento e surge a dor da angina de peito. Quando suspeitar de angina de peito? Se tem dor tipo pressão, aperto, queimadura ou de infartamento. Localizada no externo ou na região pré-cordial esquerda. Irradia para os braços, ombros, pescoço, maxilar ou para as costas. Associar-se a cansaço extremo, náuseas ou taquicardia. Aumenta com esforço e alivia com repouso. Dura habitualmente 2 a 5 minutos. Se suspeitar de angina de peito, deve consultar o seu médico, que fará o devido despiste. Por vezes, é necessário realizar exames tais como eletrocardiograma, prova de esforço ou outros exames mais específicos, de forma a confirmar o diagnóstico de angina de peito. O tratamento da angina de peito passa pela toma de medicação ou pela realização de um cateterismo para desobstruir as artérias. A escolha do tipo de tratamento deve ser individualizada ao seu caso e discutida com o seu médico. O objetivo principal é que possa retomar a sua atividade sem ter angina de peito e reduzir a probabilidade de ter um infarto agudo do miocárdio. E não se esqueça que a melhor forma de prevenir a angina de peito é não fumar, fazer exercício físico, controlar o peso, controlar os níveis de colesterol e a pressão arterial. Vai começar a seguir o exemplo do tic-tac? Para discutirmos este tema, temos já connosco a próxima oradora, é a Paula Rosa, que é coordenadora da Comissão de Trabalho de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e é também pneumologista do Hospital de Vila Franca de Xira. Paula, muito bom dia, muito obrigada por se juntar a nós neste evento e passo-lhe agora a palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui a falar convosco, particularmente de um tema que eu gosto muito, que me é caro e também que eu vejo muitas vezes na minha prática clínica e, portanto, é sobre isto que vou falar. Vou tentar aqui compartilhar a tela, espero que isto corra bem. Portanto... Penso que já estou a compartilhar. Sim, sim. Sim? Já muito estamos bem. a ver. Então, muito bem. Então, a ideia é que não é só uma passa. De facto, quando nós olhamos para o tabaco e se lermos como se fosse um rótulo de uma... Falámos agora dos alimentos, como se fosse um rótulo de alimentos. Se olhássemos para lá, ficávamos um bocadinho assustados com isto tudo que está aqui, desde o monóxido de carbono, que já vamos falar um bocadinho dele, como o ácido sulfúrico, o cianeto, o butano, que é o gás da cozinha, portanto, tem imensas coisas que, de facto, nós não consumiríamos se não tivesse de outra forma. E é por isso que o tabaco, de facto, mata imenso, mata muito, porque de facto os seus constituintes fazem com que apareçam múltiplas doenças e entre as quais as doenças cardiovasculares. Se não vejamos aquele tal cowboy que de antes, quando havia publicidade ao cigarro, aparecia, o que é que lhes aconteceu? Todos eles, a começar pelo primeiro, David Miller, morreu de doença respiratória. O Wayne McLaren também morreu de câncer do pulmão, o David McLean morreu de cancro, o Richard Hammer morreu de cancro, o Eric Lawson morreu também de cancro. E, portanto, não temos dúvida nenhuma que o tabaco mata, e nós sabemos que mata pelo menos 50% dos seus consumidores e nos outros causa doença grave.
causa várias doenças, mas hoje queremos falar particularmente da doença relacionada com o coração. Sabemos que há várias formas pelas quais o tabaco provoca doença, desde logo ao alterar as paredes das artérias do endotélio diretamente pela nicotina, o que vai causar alterações importantes, quer na coagulação, quer na passagem do sangue, e vai fazer com que não chegue oxigênio aos vários órgãos importantes, ao cérebro, ao pulmão, ao rim, ao coração, ao intestino. Portanto, todos os órgãos são envolvidos porque, de facto, há diminuição da progressão do sangue para os vários órgãos. Por outro lado, o monóxido de carbono, como nós vimos atrás, que é um dos componentes do tabaco e que se liberta no nosso sangue, compete no transporte do oxigênio, e ao competir no transporte do oxigênio vai levar, de facto, a uma diminuição do oxigênio disponível para todos os órgãos, mais uma vez para o cérebro, para o coração, para o pulmão, para o intestino, para o rim, e portanto todos os órgãos ficam alterados, obviamente o coração também, por maioria de razão, porque precisa muito do oxigênio, as coronárias são muito dependentes do oxigênio. Sabemos que a nicotina diretamente também aumenta a frequência cardíaca, e isto pode predispor, como é óbvio, em pessoas que têm problemas de ritmo cardíaco, as chamadas arritmias, poderem agravar as suas arritmias e ter arritmias malignas, graves, difíceis de controlar e que levam frequentemente à morte. E, por outro lado, os próprios químicos propiciam o aparecimento de coagulação do sangue. E isto tudo leva a todos os tipos de doença cardiovascular, quer a doença coronária, quer a doença cerebrovascular, quer o aneurisma, quer a doença cardíaca vascular, periférica. Portanto, todos estes efeitos do tabaco sobre o sistema cardiovascular começam, de facto, a alterar a capacidade do coração e do sistema cardiovascular, fazer o transporte de todas as substâncias, mas particularmente do oxigênio, que se repercute muito e que tem consequências gravíssimas na nossa vida. Mas então, e por que não? Só uma passa, porque não só um cigarro, ou 2, ou 3. Os estudos o que nos mostram é que mesmo um cigarro por dia predispõe, aumenta o risco de infarto, de doença coronária, de impotência, de AVC. Só um. Se forem mais, o risco vai aumentando e não é preciso fumar muito para haver doença cardiovascular. Ao contrário da doença pulmonar, que precisa de alguma carga tabágica, ao contrário do cancro, que precisa de alguma carga tabágica para ver alterações, na doença cardiovascular apenas um cigarro pode ser suficiente para dar doença. E mesmo o tabagismo que chamamos em segunda ou terceira mão. O que é isto, o tabagismo em segunda mão? É aquele que sai do cigarro e que os outros que estão na sala inalam. O tabagismo em terceira mão é aquele que se liberta das cinzas, que se liberta das próprias substâncias que se vão, que o cigarro liberta e que se vão acumulando nos tecidos e que depois posteriormente se volta a libertar para a atmosfera, fazendo o fumo ambiental do tabaco. E mesmo esse, portanto, se fuma em segunda mão, não é dos fumadores, é de quem está ao lado dos fumadores, o fumo em segunda mão e terceira mão também tem risco aumentado de doença cardiovascular e de acidente isquémico. E os jovens? Pedia para passarem o primeiro vídeo, por favor. Olá a todos, hoje vamos falar sobre... Olá a todos, hoje vamos falar sobre o tabaco e os adolescentes. Em Portugal,
20% da população com mais de 15 anos é fumadora, o que corresponde a cerca de 2 milhões de pessoas. 80% dos fumadores iniciou o consumo de tabaco antes dos 18 anos. E o número de raparigas é já superior ao número de rapazes. O pico de iniciação dos fumadores ocorre entre os 11 e os 15 anos. Contudo, estudando apenas os jovens até aos 15 anos, 77% afirma nunca ter fumado e diariamente apenas 3% fuma. O tabaco é cada vez mais a primeira droga que os adolescentes portugueses experimentam e já substituiu o álcool como porta de entrada numa eventual carreira de consumo de drogas. E sabem porque é preocupante fumar na adolescência? Sabem? Porque a nicotina é uma droga tão potente como a heroína e é muito fácil ficar dependente. E não acontece só ao vizinho ou ao amigo. Podes ser tu o próximo a ficar preso na teia da dependência. Quanto mais cedo se experimenta o cigarro, mais rapidamente se torna um hábito aceite, maior número de cigarros serão fumados no futuro e mais grave é a dependência. E daí, maior será a dificuldade para deixar de fumar, mais longo será o percurso como fumador e maiores serão os danos para a saúde. E vocês sabem quais são os riscos do tabaco? Metade das pessoas que começam a fumar na adolescência vai morrer por causa do tabaco. Para além de ser um importante fator de risco para cancro, doenças respiratórias e doenças cardiovasculares, o tabaco facilita as infecções na boca e a perda de dentes. Diminui a imunidade e facilita a possibilidade de infecções respiratórias. Diminui a fertilidade e aumenta os problemas na gravidez. Aumenta o risco de disfunção erétil e acelera o envelhecimento. Lembra-te, o tabaco faz mal a ti e a todos os que estão à tua volta. E o que é que já vai fumar pela primeira vez? Curiosidade, influência dos amigos, exemplo do melhor amigo, ter pais fumadores, a ousadia e rebeldia de fumar, querer fazer parte do grupo dos fixes, receio de ser excluído do resto do grupo e a falsa ideia de que a maioria fuma. E fumar cigarros eletrónicos é melhor? Apesar de serem atraentes e tecnológicos, os cigarros eletrónicos ou tabaco aquecido são apenas mais uma forma para consumir nicotina e a maior parte das pessoas que os consomem julga serem menos nocivos para a saúde do que o tabaco tradicional. Contudo, os jovens, depois de o experimentarem, têm até 2 vezes mais possibilidade de vir a consumir tabaco tradicional do que aqueles que nunca experimentaram. E a xixa ou o cachimbo de água? Tem um risco semelhante ao tabaco tradicional, com uma quantidade de tóxicos inalados superior, camuflados por aromas, sabores, e uma sessão de 1 hora de xixa corresponde a 100 cigarros. E como podem fazer a diferença? O melhor de tudo é não começar. Não fumes, não fumes. Não vale a pena. Não pegues no cigarro. Não fumes. Não fumes. Reconhece que o tabaco é uma substância perigosa para ti e para os outros. E passa a palavra na tua família, no teu grupo de amigos e na escola. Integra projetos e ações de sensibilização acerca dos riscos do tabaco na tua comunidade. Tem uma atitude positiva e de aceitação perante os teus amigos pelo facto de não fumares. Assume quem és e diz não ao tabaco. Lembra-te, tu és aquilo que escolhes ser. Ou seja, é preciso intervir antes destas alterações que falámos do cigarro, é preciso intervir. Nós sabemos que o cigarro dá dependência muito cedo, após começarmos a fumar, pouco tempo depois começa a haver a dependência. E porquê que isto acontece? Porque se ativa um ciclo de dependência que começa com um sistema de libertação da dopamina, que é uma substância que é libertada após a inalação de nicotina. Esta dopamina tem um efeito de recompensa, é um efeito muito agradável que vai propiciar a manutenção deste hábito. E o que é que nós sabemos é que quando esta recompensa não é dada pela dopamina, começamos a ter uma coisa que se chama o síndrome da abstinência. É um síndrome da abstinência que tem muitos sintomas físicos que os jovens começam a sentir logo assim que começam a fumar com alguma regularidade, não é preciso fumar muitos anos para ter esta dependência, e depois rapidamente começam a haver estes sintomas que impedem de parar de fumar. A pessoa precisa de facto do cigarro e é isto que torna adictos e é isto que faz com que as pessoas continuem a fumar. Portanto, o ideal é não começar. E alternativas, como vimos atrás, não existem. Todas as alternativas têm risco para a saúde, qualquer uma delas, mesmo a xixa, como vimos, e provavelmente terão outros efeitos secundários que nós ainda não conhecemos. E o que é verdade é que quando deixamos de fumar rapidamente, o sistema cardiovascular melhora
logo após os 20 minutos, e 15 anos depois o risco de doença coronária é igual ao de um não fumador. Por isso, pedia que passassem o segundo filme. Do you know tobacco causes over 1 in 10 heart disease deaths, and breathing secondhand smoke causes strokes and heart attacks? No? Well, you are not alone. Hundreds of millions of tobacco users are unaware that tobacco causes heart disease. But now, you do. Protect your heart and choose health, not tobacco. Portanto, a mensagem é: proteja o seu coração, não comece a fumar. Se já fuma, peça ajuda para deixar de fumar. Muito obrigada, Paula, por esta sessão de esclarecimentos. Ficamos aqui, eu pelo menos estive aqui em muito silêncio a absorver todas estas mensagens. Fez aqui particularmente uma abordagem, logo de início, fez várias, mas logo de início uma abordagem muito interessante, quando naquela década de 50, 60, os galãs de Hollywood, quando era a moda fumar e toda a gente queria fumar porque era estilo e as pessoas não tinham noção da consciência dos riscos que corriam e das consequências. Mas hoje em dia, com tantas campanhas, com tanta sensibilização, com tanta informação que a própria medicina nos dá, o consumo de tabaco tem reduzido. Tem sido eficaz tudo o que se tem feito ou ainda há muito para fazer? Ou de facto os números não estão a compensar estes esforços que muitos, sobretudo os especialistas, têm vindo a fazer ao longo dos últimos anos? Essa pergunta é muito importante porque, na verdade, têm sido muitos esforços. Existe um Eu penso que deixamos de ouvir a Paula Rosa, não sei se ela provavelmente está a ligar-se, penso que a emissão foi abaixo, o que é perfeitamente normal, estamos em direto, isto são coisas que acontecem, mas penso que já a temos de volta. Eu pedia-lhe então que retomasse aqui a sua resposta assim que possível. Portanto, estava a dizer que essa pergunta é muito importante porque, de facto, tem havido um esforço internacional muito grande para tentar reduzir o número de fumadores. Isto tem uma consequência. A consequência é que, de facto, o negócio da venda do cigarro fica colocado em questão. E, portanto, existem novas formas de fumar e, infelizmente, o que é que nós vemos? Aquela publicidade que nós vimos atrás de há muitos anos já não existe, mas existe publicidade a novas formas de fumar, na mesma para induzir os jovens a fumar, porque o que nós sabemos é que é preciso os jovens começarem a fumar para haver persistência do vício e haver clientes durante muito tempo. Portanto, sim, os esforços que temos feito têm feito diminuir significativamente o número de fumadores. Cada vez os fumadores no mundo inteiro são menos e em Portugal também. Neste momento a última informação que temos é à volta dos 17% de fumadores, mas infelizmente os jovens continuam a fumar. E mais uma vez refiro que estas novas formas de fumar são muito desafiantes porque são formas que são mais de acordo com os gostos dos jovens e, portanto, infelizmente há muitos jovens a começar a fumar pensando. Tivemos aqui, penso que caiu novamente aqui a nossa chamada, mas estávamos precisamente, eu vou pegar no que a Paula nos estava a explicar, estava-nos a dizer que de facto os esforços feitos pela comunidade científica e por tudo o que a sociedade tem feito até agora no sentido de alertar para as consequências do tabaco tem de facto promovido uma melhoria e a um decréscimo de fumadores, mas que ainda há muito a
fazer, e estava precisamente, a Paula, quando a ligação caiu, estava precisamente a alertar para a questão dos jovens que ainda continuam a fumar e que estão a ser bombardeados também com novas formas de consumo de tabaco. E eu pergunto-lhe precisamente, a Paula já está connosco novamente, Paula, eu pergunto-lhe que tipo de tabaco é que se pode encontrar agora? São vários, e agora até está muito na moda o tabaco aquecido, os cigarros eletrónicos, e porque não deitam cheiro e não fazem fumo, e isto pode levar aqui a um engano de que possivelmente não afetarão tanto do que o tabaco normal, aquele que nós cheiramos e respiramos e vemos o fumo, e se calhar isso é enganador. Exato. Esse é o grande desafio, porque este novo cigarro que é apresentado como cigarro, e de facto ele não cheira tão mal, não tem aquele fumo tão intenso, embora exista, é muito mais convidativo a fumar. É também tem mais um aspecto até quase de um gadget. Há alguns cigarros que eu mostrei atrás que é uma pen, portanto são até convites muito mais apetecíveis para os jovens. E junto com esta oferta vem esta informação de que faz menos mal. O faz menos mal é, assim, fazendo uma metáfora ou uma alegoria, dizer que em vez de cairmos do 20º andar, caímos só do 13º. O resultado é o mesmo, não é? Portanto, de qualquer das maneiras, estas novas formas de fumar têm sido muito oferecidas aos jovens, até em concertos de verão, que infelizmente agora não tem havido, mas quando haviam eram muito oferecidos, e portanto, mesmo oferecidos para as pessoas experimentarem, e infelizmente os jovens, um bocadinho com a ideia de que este tabaco, enfim, não faz mal, ou não faz tão mal, ou faz pouco mal, começam a fumar, e depois de começar a fumar, lá está, começam a entrar no ciclo da dependência, e depois é difícil sair. E é tão difícil como sair do tabaco convencional. Esta próxima questão que eu vou colocar vem precisamente do público e vem de um adulto, e tem a ver com o que estamos a falar. Há aqui uma senhora que pergunta: o meu marido, quando fuma tabaco aquecido, não tem a tosse de fumador. Chamada tosse de fumador. Será que o tabaco é menos prejudicial? Lá está. Não estamos só a falar de jovens, mas dos adultos. Tal e qual. Quando nós pomos substâncias dentro do tabaco, quer do aquecido, quer do outro, podemos pôr muitas coisas. E uma delas, por exemplo, são coisas que diminuem a tosse, que diminuem a expectoração e permitem que não exista esse efeito. Portanto, na verdade, estas novas formas de fumar dão menos tosse e menos expectoração, embora eu lembre que nem todos os fumadores têm tosse e expectoração. Mas, de facto, é verdade. Qual é a consequência? Muitas vezes as pessoas que têm tosse e expectoração param de fumar porque têm tosse e expectoração, pelo menos não fumam tanto. Se a pessoa não tem tosse e expectoração, fuma mais um cigarro e mais outro, porque não tem efeitos imediatos. E, portanto, o facto de tirar a tosse e a expectoração às vezes até pode permitir que a pessoa fume mais. E, portanto, nomeadamente até o cigarro eletrónico, que é um cigarro que não se contabiliza, quer dizer, ao contrário do aquecido, que há um canudo de cigarro, que é como acontece com o convencional, o cigarro eletrónico é um líquido que a pessoa vai tirando passas ao longo do dia, sem controle de quanto é que fuma. E, portanto, uma das consequências é que muitas vezes as pessoas passam a fumar mais. Um dos temas que abordou que é muito importante também é quando nós falamos do tabagismo em 3º grau, e é aquilo que nós comumente falamos de fumador passivo. Ou seja, não fuma só quem está a fumar o cigarro, quem pratica o ato de fumar o cigarro, mas também quem está à nossa volta. Pensa que tem que haver mais proteção para estas pessoas, por exemplo, mais legislação? Acha que ainda há aqui um buraco negro a ser tratado? Existe, mas eu gostava daqui de dar uma mensagem de esperança e lembrar uma coisa importante, que é assim, quem tem um bocadinho mais idade ainda se lembra
se fumar nos transportes públicos, se fumar nos hospitais, se fumar em todo lado, não é? Portanto, dentro dos espaços fechados. Exatamente. A legislação impediu isso, felizmente, e fez com que a legislação pretenda essencialmente, e antes de mais nada, proteger os não fumadores, porque esses nem sequer fazem a escolha de fumar. Portanto, proteger os não fumadores. E isso tem sido feito muita coisa, e ainda bem, mas falta. Ainda existem zonas onde as pessoas continuam a fumar, como por exemplo nos casinos, em que os próprios trabalhadores estão expostos ao tabaco. E, por exemplo, em alguns restaurantes já começa a haver áreas de fumadores e sabemos que não existe exaustão eficaz para o tabaco. Portanto, ainda existem pessoas expostas que não podem fugir, nomeadamente os fumadores, os trabalhadores e, nomeadamente, as crianças, que não podem fugir. E aqui eu gostava de chamar a atenção para um aspecto muito importante, que é o fumo em terceira mão, por exemplo, dentro dos carros. As pessoas muitas vezes dizem assim, eu não fumo quando tenho o meu filho no carro. Mas o problema é que o cigarro fica lá, as substâncias do cigarro ficam lá, ficam depositadas nas superfícies, nos bancos, nos estofos, em todo o carro, e depois é libertado, ainda por cima é um ambiente fechado e é libertado. Portanto, a criança não está lá quando se fuma, mas depois quando a fuma em terceira mão está lá. E nós sabemos que as crianças são as que sofrem mais com o fumo em terceira mão. Porquê? Porque o fumo em terceira mão não é só inalado, é também engolido, e as crianças ao tocarem nas superfícies e porem na boca é suficiente para terem a nicotina e outras substâncias cancerígenas, e está descrito doenças cancerígenas nas crianças por causa do fumo em terceira mão, no caso de grandes fumadores. E, portanto, é preciso proteger todos, e ainda há muita coisa a fazer para podermos proteger deste fumo em terceira mão, e é muito simples nós sabermos o que é. É chegarmos a uma casa e cheirarmos a cigarro. Aquilo é fumo em terceira mão. Esta questão que eu lhe vou colocar agora surgiu agora, porque tem a ver com o que está precisamente a dizer, e é por experiência pessoal, no sentido de que há uns dias eu falava num trabalho com uma pediatra que me disse que, por exemplo, os pais, dois pais fumadores, uma mãe e um pai fumadores, não podem ter um bebê a dormir com eles, a estarem os dois juntos numa cama, porque aquilo que se passa na respiração, aquilo que se passa ao bebê é prejudicial. Isto é algo que não se fala, quando nós só falamos do fumador passivo, falamos daquilo que a Paula nos explicou agora, mas depois também temos esta questão, da questão dos pais fumadores, e o simples facto de na respiração, na expiração, se passar algo nocivo para quem está à volta, é algo que ainda não se fala muito e que é muito grave. É muito grave, porque de facto as crianças absorvem imenso este fumo em terceira mão. E pela sua superfície corporal, que é muito pequena, pequenas quantidades para as crianças são muito mais lesivas. E, portanto, estas substâncias que são exaladas pelos pais, as substâncias que estão nos cabelos dos pais, na roupa, em todas as superfícies que o bebê contacta, todas estas substâncias são depois inaladas, concentradas na criança, e isto dá doença. Sabemos bem que dá doença respiratória, todos nós temos ideia de que em ambientes de fumadores as crianças têm mais doenças respiratórias, mas não são só as doenças respiratórias, são estas doenças todas às quais as crianças estão de facto sujeitas, porque não têm esta proteção, não podem fugir, não é? Estão onde os pais as põem. O título desta sua apresentação é muito elucidativo, não é só uma passa, porque de facto nunca é só uma passa, e essa é uma expressão muito utilizada, sobretudo pelos mais jovens e sobretudo ali na fase do secundário. Vá lá, é só uma passa, experimenta, é uma realidade, infelizmente.
Nós sabemos que para se deixar de fumar, claro que é uma decisão que cabe a cada um, é preciso força e é preciso sobretudo que o cérebro esteja virado para aí e que nos diga sim, eu quero deixar de fumar. Mas, além da decisão e da força pessoal que é preciso e da decisão pessoal, há outras formas de ajudar. Hoje a medicina tem formas de ajudar. Como é que se pode fazer alguém deixar de fumar? Sim, o que a evidência nos tem mostrado é que a forma mais fácil, mais eficiente de deixar de fumar é o apoio o apoio profissional dirigido e, em alguns casos, a medicação. Isto porquê? Porque é preciso interromper aquele ciclo de dependência que tem sintomas, são simples diferentes de cortar, é a ansiedade, é a irritabilidade, é a dificuldade de concentração, e a dificuldade de concentração para os jovens é importante, precisam ter boas notas nos testes, e, portanto, estes sintomas fazem com que a pessoa vá adiando a vontade de fumar porque se sente muito desconfortável com estes tais síndromes de abstinência. E o que eu queria chamar muito a atenção é que este síndrome de abstinência não aparece nos pais aos 30 e aos 40 anos. Este síndrome de abstinência aparece aos 15, aos 16 e aos 18, como víamos na fotografia daquela jovem de 18 anos já estava presa, porque de facto é muito rápida. A dependência do tabaco, a instalação da dependência do tabaco é muito mais rápida do que a dependência do álcool e mesmo do que a dependência das outras drogas pesadas. E por isso é que a maior parte das pessoas que começa a experimentar o cigarro fica lá preso, e as pessoas que começam a beber, a maior parte não fica alcoólico, as pessoas que consomem, que experimentam uma passa de outro tipo de drogas, poucos se mantêm ligados. Portanto, o tabaco rapidamente dá dependência. E, portanto, os jovens, quando começam a sentir que não conseguem controlar a necessidade de fumar, que querem não fumar e não conseguem, que têm muita irritabilidade, uma irritabilidade fora de comum, que se sentem muito ansiosos e quando fumam cigarros se ficam bem, isso quer dizer que estão dependentes. E aí pode ser necessário procurar ajuda. E procurem uma forma de ter força de vontade, pode ser procurar ajuda. Paula, muito obrigada por esta sessão tão esclarecedora e por esta sua mensagem final e por este conselho. Foi um gosto tê-la aqui. Obrigada pela sua participação e por se ter juntado a nós. E passamos já para a nossa última intervenção. Vamos já ao nosso quarto painel.